Pessoal, com grande satisfação aqui, eu estou hoje diante do meu grande amigo, uma pessoa que eu admiro desde a época da graduação, Robson. Muito obrigado de você nos receber, fazendo um almoço pra gente. A gente já rodou na fazenda, seja muito bem-vindo. O Robson é médico veterinário formado na UFMG há algum tempo atrás, né, Rob? Fazendo 40 anos esse ano. 40 anos de formado. O Robson era uma das nossas referências em lavras. Eu estudei em Minas Gerais. Todo mundo de gado de leite falava que você precisa conhecer o Robson. O Robson era o exemplo de veterinário profissional, dedicado, competente, nas melhores e maiores fazendas, né? Trabalha com construção rural, trabalha com reprodução, com melhoramento genético, fez muita pista, né, Robson? Hoje, produtor de leite, né? Dá aula, fundou o Reagro. O Reagro trouxe o 3R Lab, que mudou o Brasil na minha área, que é nutrição. Depois eles montaram o Ideagri, né? Uma pessoa que dá aula em pós-graduação. Ainda dá, Robson? Não mais. Mas deu muita aula, formou muita gente, né? A pandemia veio para poder encerrar meu ciclo. A carreira, né? A carreira. E você não tá achando nada ruim, né? Nem um pouco. Tá, você tem ideia de quantos alunos você treinou, Robson? Não tenho. A turma do Reagro sabe direitinho. É bastante gente que passou na nossa mão. Não só treinado pelo Reagro, mas muitos estagiários. Turma do Reagro, turma da UFLA, turma da USP, da Unesp, lá do Zequinha, que mandava muito aluno pra gente. Então, muita gente mesmo passou por aqui. Muita gente. O Robson fez muita gente. De presidente de multinacional, né? Alguns. De presidente de multinacional, professores, né, universitário. Muita gente fala assim, olha, minha escola é o Robson, né? Então, Robson, muito bem-vindo. E dá o teu alô para a turma aqui do nosso podcast. Renato, para nós é uma honra poder estar participando desse bate-papo com você, com o pessoal. Fico muito honrado e agradeço em meu nome e em nome da turma que a gente está sempre junto. Reagro e os amigos que de alguma forma ajudou, tem nos ajudado, continua nos ajudando e com certeza vamos andar junto por um tempo bom ainda. Eu tenho certeza, né? Outro dia, num podcast, o Fábio me mandou uma mensagem, né? Falei, Fábio, você, o Robson e o Clóvis estão no meu radar, né? Porque a gente quer entrevistar quem a gente admira, né? O Clóvis, que é um dos sócios, né, e fundador do Reagro, eu não sei se você sabia disso, né? Mas ele que me ensinou a mexer em nutrição no Esparta, né? E aquilo, Robson, mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Eu tenho, tudo que eu tenho hoje veio do começo, né? Com o Kiko, com o Clóvis, né? E não tem nada que eu tenho que não veio de dieta e manejo de vaca de leite, né? Então eu vou te perguntar, gratidão é muito grande. Vou te perguntar uma coisa. Agora, você sabe como que veio o primeiro Spartan para o Brasil? Não sei, não tenho nem ideia. Não tem nem ideia de verdade, não sabe? Pois na década de 90, o governo do Canadá tinha uns programas de extensão. E através da empresa canadense que trabalhava no Brasil, que era a Cemex na época, existiam uns convênios para que técnicos do Brasil fossem para o Canadá serem treinados. E eu me recordo disso pela turma de Castro. Pois é. Então, numa dessas turmas, foi um bando daqui. O Fábio Fogaça, na época, eu lembro bem dele. O Fábio que estava junto. O Newton, lá de Arapoti. O Newton. Um outro lá que eu não lembro o nome dele, mas ele tinha apelido de Beicinho. Um cara fantástico lá do Rio Grande do Sul, da cooperativa Santa Clara,
o Enio Baldasso, que eu lembro muito, muito bem desse cara. O cara, nota, não é 10 não, 12. Tinha o Limão, o cara da Cemex, que era o Rogério, não me lembro o sobrenome dele, e o caipira aqui. Ah, que legal. Nós éramos os 7. O mais caipira, lógico, eu, né? O mais mineiro de todos, eu, né? Lógico. E tivemos uma pessoa que ficou muito próximo da gente, o Dr. Kenneth Sanderson. E esse cara depois veio no Brasil dar um curso em Poços de Caldas, e através dele nós conseguimos uma assinatura do Sparta. E essa assinatura do Sparta, que foi comprada uma assinatura, rodou e virou meio de vida de um punhado de gente. Se eu começar a enumerar aqui, eu garanto para você que não cabe nem nas duas mãos, nem... É isso aí. Nossa Senhora. É isso aí. Meio então, de vida. Isso foi uma coisa assim que eu acho que, de alguma forma, a gente teve uma participação. Eu tenho certeza porque disso. A nutrição no Brasil começou com ela. A pessoa que comprou o Sparta fui eu, então eu tenho a participação. Sabe quanto custou? $100. Olha só. Que era uma grana, hein? Só que não tinha trava nem nada. E rodou. Uma vez numa pós-graduação, falaram pro Gilberto, assim, né? Tava eu, o Gilberto, o Rezi, numa especialização na USP. Falaram, esse aqui é o programa mais vendido no Brasil. O Gilberto falou assim, venderam uma cópia só, o resto não. É verdade. É o mais usado, vendido não. Que legal. Isso é verdade. Essa é a história do Sparta no Brasil. E quando você souber que um cara conheceu o Sparta, você pode ter certeza que ele tem muito cabelo branco. Tá. A não ser que pinte, né? A não ser que pinte, né? E é meio de vida mesmo. E foi o meu, né? Quando eu saí da faculdade e aprendi a mexer no Sparta, eu olhei no espelho e falei assim, eu não preciso mais de dinheiro do meu pai, não. Agora eu ando sozinho. É isso aí. É isso aí mesmo, né? O Sparta mudou a vida de muita gente. Pra mim parar de trabalhar no Sparta, eu quase tive que fazer terapia. Pois é, eu não sou nutricionista, nunca fui, mas se eu conseguir mexer em algum programa de nutrição, foi nele. Olha que legal. Não tento mexer no outro, não. Outro dia eu estava entrevistando o Marcelo do Milk Point, eu falei, não, eu tinha a matriz minha do Sparta, era uma das que mais rodava, né? Ele viveu do Sparta, né? Ele viveu do Sparta herdado de nós. O Marcelo foi talvez o segundo. O primeiro foi o Kiko, né? O primeiro foi o primeiro nutricionista que trabalhou com a gente, realmente fazendo nutrição em fazenda. Uhum. A gente era veterinário, o Kiko era nutricionista. Olha que legal. O Kiko foi embora para os Estados Unidos fazer doutorado. Sobrou um espaço que a gente não desaprendeu de trabalhar. Veio o Marcelo, que na época era o Maguê. E ficou um tempão até que ele enveredou mais pro lado da empresa e tudo. E aí nisso surgiu o Clóvis, que tinha sido estagiário do Fernando, que foi colega meu, e recém-formado, recém-entrado no mestrado, veio trabalhar com a gente, ficamos sócio de uma empresa que tinha sede em Lavras, né? Como é que ela chamava? Sulvet. E quem assumiu depois as nutrições das fazendas, a nutrição das fazendas, e daí para frente saiu o Clóvis, entrou o Tatu, entrou o Euler, entra fulano, entra Beltrano, tudo dentro do Reago, e tá até hoje. Do mesmo. Só que a turma padrão. Nova com focos diferentes, com maneira, mas assim, tudo gente capaz. Bacana. O Reagro tem quantos anos? 24. Você sabe que eu estava na aula inaugural, né? 2001, que foi né? Um curso de transição com o Tatu. Ele tinha recém-chegado nos Estados Unidos. E eu me sinto honrado, né? Eu estava na primeira aula inaugural do Reagro. 2002. Foi lá em Umas. Em Aúmas. Em Aúmas. Né? Pô, tinha uma turma peso pesado, né? E eu, técnico da Casmil, fui convidado. Mas, pô, tô no meio de uma turma, botava o Fábio Fogaça, você, né? Kiko, Hudson, Clóvis. Era uma turma pesada, cara. Foi muito bom. Robson,
40 anos, né? Se você consegue fazer uma linha cronológica por década, né? Quais foram as grandes transformações da fazenda leiteira brasileira? Eu me lembro bem de um projeto de leite que eu tive que fazer para mim poder terminar a disciplina de gado de leite. Matéria do 8º período, se não me engano, da veterinária, da época que eu me graduei, né? Professor Hamilton, professor Foi teu Ronaldo, professor. professor Hamilton, professor Ronaldo, professor Elton. A professora Sandra ainda não estava no batido, que nessa época ela estava provavelmente trabalhando como autônoma, que ela formou um pouquinho antes da gente. Então, eu fiz um projeto de gado de leite que eu fui extremamente elogiado, eu lembro, pelo professor Ronaldo e pelo professor Hamilton. Uhum. Que hoje, quando eu lembro dos desenhos feitos em papel milimetrado, milimetrado, com as medidas tudo certinho. Aqueles de desenho técnico. Eu lembro, e se eu olhar para aquilo hoje, eu acho que não serve para nada. Não sei se dá para poder fazer nem fechar meia dúzia de bezerra lá dentro. Mas era um negócio extremamente moderno. Um projeto que lava leite, que já tinha sala de ordem, não era estábulo, era sala de ordem, onde as vacas recebiam concentrado, saía dali e ia para um coxo onde ela comia volumoso, depois ia para o pasto. Isso era a modernidade na década de 80, 84, 85. E hoje eu vejo que, como diz outro, não sei se felizmente ou infelizmente, mas mudou muito. E eu acho que mudou para melhor, sim. Quando eu falo felizmente ou infelizmente, porque a gente não deixa de ter um pouquinho de saudade, né, de paixão por umas coisas meio antigas. Mas a verdade é que a pecuária de leite mudou demais. E algumas mudanças ficaram muito marcadas para mim. A primeira grande mudança, ela veio no plano Collor. 90. Foi quando começou a coisa a tomar um rumo de produção. Porque final da década de 80, início da década de 90, que você falou, pista. Todo mundo que fazia um projeto de gado de leite queria que o leite custeasse tudo e sobrasse a venda de vaca. Só que muito pouca gente sabia que no manejo, nas condições que a gente iria continuar tocando a pecuária de leite, as vacas de leite, não sobrava vaca para poder ser vendida. Porque vaca holandesa mal conduzida, ela vira anjo muito fácil. Vira um anjo de um dia, de uma hora para outra. E continua fazendo isso com quem não tomou o caminho que precisasse de ser tomado. Com certeza. Então, essa foi a primeira mudança. Teve uma certa abertura. Aí facilitou muita coisa. Entrada de tecnologia, entrada de equipamento e aquele esqueminha ali de venda de vaca bonita, vaca show, começou a perder um pouco a sustentabilidade dele. Até que veio a desregulamentação do preço de leite. Tirou o tabelamento que existia. Isso foi o grande diferencial. Foi o grande diferencial para mim. No final de 90, já existia a Suvete. Eu brinco com o Clóvis às vezes, que a gente tinha 29 clientes. De um dia para o outro, nós passamos de 29 para 3 ou para 6, não me lembro Os outros bem. liquidou tudo. Os outros viraram pó. Lavras era uma bacia leiteira. Era. De importação de gado da Europa, dos Estados Unidos, né? Virou pó. Por quê? Porque teve uma mudança muito grande. Acabou o leite B. Ao mesmo tempo aconteceu o desando financeiro da Paulista,
que dava toda a sustentação para o leite do sul de Minas, Sim. sul e sudoeste de Minas. Quem abastecia a Paulista, o leite B, que era vendido leite B na cidade de São Paulo, principalmente nos arredores, onde tinha maior poder aquisitivo, era a Paulista. E quem que fornecia a matéria-prima para o leite B? Produtores de leite do sul e sudoeste de Minas. Sim, sim. Quando isso aconteceu, foi outra mudança brusca. E essa foi uma em cima da outra. Balançou um monte de cooperativa de Lavras. Punhado. E outras, né? Várias. Lavras a gente estava dentro dela, né? Onde é que a gente tinha o maior número de clientes nossos. E muito doidamente, na virada do século, 3, 4 anos, 5 anos depois, a gente tinha na nossa mão um maior número de vacas, de clientes, do que a gente tinha quando a gente teve essa grande mudança que nós, de um dia para o outro, perdemos de 29, ficamos com 6 ou 3 clientes. Porque eram fazendas que você chamou de grande, mas não era grande, era fazenda hoje pequena. Era fazenda que tinha, em média, 100, 100 e poucas vacas no leite. Na grande maioria, menos de 100. As maiores não chegavam a 200. E, de repente, virou um punhado de fazenda de 200, de 300, de 400. Veio a montagem da Fazenda São João, que para nós foi uma virada de chave, uma fazenda com mais de 1000 vacas no leite. Então foi a primeira experiência direta ou indireta que a gente teve com a fazenda desse porte. E aí as coisas foram mudando e não tem dúvida nenhuma que veio ser coroada com os dias de hoje. Então essas foram as mudanças. Nessa época era muito comum confinamento do tipo freestall, mas nenhum freestall construído de maneira certa. Inclusive dentro das universidades, né? Não, só açougue. Só açougue. Isso veio a carimbar o freestall como uma instalação inadequada para o Brasil. Que, na minha opinião, continua sendo uma instalação como outra qualquer. Como técnico eu falo dessa forma, como fazendeiro eu tenho as minhas preferências. Mas como técnico eu falo, uma instalação como outra qualquer. E finalmente a grande mudança veio com a esparramação, não sei se posso falar dessa maneira, a generalizar a construção de forma muito generalizada dos freestall, dos compostos. O composto veio com uma proposta que hoje ninguém usa mais a proposta dele, inicialmente, que era para poder fazer uma construção mais barata do que o freestall. Aí eles descobriram que ele, feito de forma correta, direito, como precisa ser feito, ele não é tão mais barato nada. Eu até acho que é mais caro, mas não vamos entrar no mérito da questão. Mas o composto propiciou a tirar fora aquele rótulo ruim do freestall. Concordo. Ele deu coragem para alguém confinar a vaca que tinha uma impressão péssima do freestall mal construído. Obrigado pelas palavras. Não é isso? Isso aí, exatamente. Eu acho isso. E como as fazendas já não tinha mais fazenda de 80 vacas, de 50 vacas, as fazendas estavam beirando 200, e uma turma mais nova, não eram os fazendeiros antigos, e sim os fazendeiros mais novos, que entraram no composto, e o composto veio, na minha opinião, porque o composto é relativamente novo. E nos últimos... 2015, 2014, os primeiros, né? Vamos dizer assim, de 10 para 15 anos, teve o início, e assim, de 5 para 10 anos agora, teve uma grande mudança. Então, você rebanho aí que, com grau de sangue, de vaca F1, que ninguém
que os caras juravam de pé junto que não ia fechar vaca nunca na vida, porque vaca F1 foi feita para pastar, foi feita para bater perna, tarará, tarará, tarará. Mas na hora que fecha e que vaca dá leite e bota dinheiro no bolso, companheiro, acaba essas ideologias loucas. Acaba tudo. o romantismo. O romantismo acaba, a defesa do comércio acaba, tudo. Botou dinheiro no bolso? Botou. Acabou. Acabou. E é isso que para mim foi as grandes mudanças, vamos dizer assim, do sistema de leite. Paralelo a isso, veio a modernização da assistência técnica. A gente era muito, por mais esforçado que era, por mais trabalhador que fosse, a gente tinha muito pouco recurso. Muito pouco condição de estudar, né? Não tinha essa informação. Isso aí veio, essa condição, o conhecimento, ele foi passado para todo mundo à vontade e dependeu de cada um querer. Então, isso aí, eu falo que essa vinda dessa facilidade de espalhar o conhecimento tá para nós do mesmo jeito que a inseminação artificial tá para o gado de leite. Olha que analogia bacana. Uma tecnologia que não tem volta. Ninguém vai usar touro em fazenda nunca mais na vida. Nem está preocupado mais em usar touro provado, só está usando touro com informação genômica. E olha que galope que está essa evolução genética. E o genoma vai ser um salto também, né? Já é, né? Outro salto, né? Outro salto. E vai, assim, e grande demais, não tem dúvida nenhuma. E para nós técnicos, a coisa mais difícil do mundo era ter um técnico atualizado, gente. Nós tínhamos que sair daqui, ter coragem, ter alguém que nos financiasse para bater para aquele Estados Unidos, Canadá, fora lá, para poder trazer um punhado de informação que a gente mesmo não acreditava que um dia fosse usá-la. Depois eu te conto um parênteses disso. Então, hoje, moço do céu, você conversa, você vai dar uma aula, você tá transcrevendo para ele uma experiência prática, o desgraçado do aluno está procurando no Google se aquela informação é verdadeira. Então, isso aí é um trem muito doido. Que para mim é doido. Mas é isso. E hoje não é nem mais Google, é IA, né? Que eu falar para você. Produtor que aprender a usar isso vai acabar a picaretagem na porta da fazenda dele. Porque ele vai na hora saber se o cara tá falando é verdade ou não. Pois essa tal dessa IA, eu não tô nela ainda não. Eu tô mais antigo. Eu vou ficar eu custei aceitar o Google. Mas o que eu ia te falar, nesse mesmo treinamento do Canadá, que todos nós que tivemos essa oportunidade, a sorte, a felicidade de poder ter esse treinamento lá, que mudou completamente a minha maneira de ser veterinário, de ser técnico, de enxergar a técnica, de enxergar fazenda de leite. Foi quando eu escutei a primeira vez sobre CCS, 1993. Olha só, estava quase entrando na faculdade. Eu tinha certeza absoluta que esse negócio não ia chegar no Brasil nunca. Com 2, 3 anos depois, com dessa regulamentação do preço, a normativa de qualidade de leite veio e os laticínios vieram assobiando em cima. Olha aí. Fazenda, ninguém preocupava com CCS, ninguém sabia nem que existia CCS, a única coisa que a gente preocupava era com CBT. A maioria das fazendas não tinha leite gelado, não tinha leite granulizado, moço. A nossa preocupação era CBT. CCS veio e, na minha opinião, mudou completamente o que é qualidade de leite, o que é saúde de glândula mamária, o que é saúde de vaca. Hoje a gente tem esse mundaréu de informação, o tanto que isso interfere na reprodução, interfere na produção. Profissionais vivendo de saúde de glândula mamária, qualidade do leite. Profissionais vivendo de uma parte do negócio leite. A gente tinha que saber de tudo e, na verdade, não sabia nada. Quando a gente conseguia fazer uma coisa mais ou menos, que tinha um pouquinho de habilidade a mais de reprodução, você era endeusado, porque você era mais ligeiro do que o outro. E, no fundo, não sabia nada.
Então, eu acho que... Não tinha informação, né? Não tinha. Não tinha informação. A informação veio, na minha opinião, essa informação foi, ao longo desses 40 anos aí, foi o grande transformador Da pecuária da leiteira. pecuária leiteira no Brasil. A informação. E você viu, você teve uma coisa que é difícil alguém fazer. Você voltou para pós-graduação depois de Velho. 30 anos de formado. Não, Ou 20. 20 anos de 20. formado. 20. Que coragem, né? Que falta de juízo, né? E aí você fez coragem, mestrado em reprodução, né? Não, foi reprodução não. Foi em produção animal. A gente trabalhou com um pouquinho da tua parte aí. A gente trabalhou comparando os ionóforos. Propileno glicol é o quê? Propileno glicol é um precursor de glicose para o pós-parto imediato. Isso aí. Comparando isso aí no período de transição. Ah, no período de transição. Eu fazia mestrado. Na verdade, do trabalho nosso saiu um punhado nosso, que eu falo do Bolivar, em primeiro lugar, que era o quem já tinha feito mestrado, estava fazendo doutorado. Uhum. Eu, como estudante de mestrado, uma aluna do professor Pinho, mexendo na reprodução, uma colombiana, o Marcele, que era orientado do professor Ronaldo, mais um orientado do professor último, como eu, o Jefferson, que mexeu com a parte de minerais. Uhum. Então foi um trabalho grande, que foi vários experimentos tocados dentro do... várias teses saíram de um único experimento. De um projeto. De um projeto. Que legal. E numa fazenda só? Numa fazenda só, que foi a Fazenda Santo Antônio, lá do Dr. Zé Lúcio Rezende, lá em Matosinhos, perto de Belo Horizonte, que a gente trabalhou nessa propriedade durante 30 anos. Uhum. Então, essa fazenda, a gente começou com ela e quando ela fechou, a gente encerrou nossa atividade na fazenda. Foram quase 31 anos trabalhando. 31 anos trabalhando e fez o mestrado na fazenda. Isso. Que bacana, cara. Mas isso é difícil, né? E outra coisa, né, que é uma admiração extra, né, de você conseguir voltar para academia, para um mestrado depois de tanto tempo no campo, porque é difícil, né? A gente ganha um ritmo de vida e até você abre mão de remuneração, né? Muito. Sabe? E é uma remuneração extremamente significativa. Para quem tem família, né? Para sustentar, né? E além disso, você conseguiu montar um projeto de leite, hoje está com 400 vacas em lactação e o projeto para 1000 vacas, né? Sendo um veterinário de campo. Isso é algo assim, para nós é o melhor do que você pode chegar, né? Uma vida inteira trabalhando com vaca na fazenda dos outros, e quando eu resolvo desacelerar, eu consegui ter um sucesso financeiro e ser capaz de montar a minha. E ser maior, inclusive, né? Do que a maioria dos meus clientes. Isso é o desafio, fenomenal. Na verdade, eu nunca tinha pensado, eu nunca tive muito tempo para pensar do que eu ia fazer na minha velhice. Primeiro que eu achava que eu não ia ficar velho nunca na vida, como continua achando, né? Então, eu quero continuar não velho. Novo eu sei que eu não tenho jeito de eu ficar. Seminovo, então, né? Seminovo. Mas eu nunca tive um projeto meu lá atrás de ter um negócio meu de leite. Passei a pensar nisso quando um dia eu escutei de um cliente, quando eu passei uma série de orientações, que ele me falou que eu recomendava para ele aquilo porque eu não era dono da vaca. Que era fácil dar ordem, dar orientação, quase que uma ordem, a gente nunca foi muito liberal. Que eu não era dono do dinheiro, eu não era dono do risco, então para mim era fácil. Aquilo me fez pensar. Um dia eu vou mostrar para esse sem vergonha, para esse danado, desaforado, que eu tava certo. Que eu dou conta de fazer uma coisa que ele não deu. Porque essa fazenda, infelizmente, durou muito pouco. Não era gente do ramo, era um cara de cidade que inventou moda de mexer com a fazenda aqui, de lazer dele, torná-la produtiva para poder... Invenção de moda. Só que não aceitava... Foi na época que estava tendo as grandes mudanças da tecnologia. Então o cara queria fazer as coisas
dentro de uma certa modernidade, mas não queria abrir mão dos conceitos antigos do avô, do pai dele, que foram fazendeiros. Uhum. E ele Acontece muito. foi para a cidade, se deu bem empresarialmente, ganhou dinheiro pra caramba e resolveu tocar um negócio da moda antiga. Não dá. Não dava de jeito nenhum. E gente que pensa daquele jeito, fazenda é uma merda como negócio. Porque essa é a maneira garantida de você achar do teu negócio não dá certo. Você acha que ele não presta. Isso aí. Então isso é que me fez. E aí Deus encaminhou. Quando o Júnior, né, meu primo, Zé Haroldo, me deu essa oportunidade de eu me tornar sócio dele, foi o caminho, uma oportunidade que eu vi, porque eu não tive nada de herança e a minha ligação com a terra foi quando eu era neto. Meu avô era um fazendeiro pequeno. Meus pais não sabiam diferenciar uma égua pampa de uma vaca de leite. Minha mãe tinha horror à fazenda. O dia que ela soube que o filho dela ia fazer veterinária, acho que foi a maior tristeza que ela pôde ter, coitada. Mas tá bom. Eu acho que eu fiz o certo. E agradeço muito as oportunidades que eu tive e acho que todo mundo que tem alguma tem que aproveitar. E o sucesso não é por acaso, né, Robson? Conta pra nós, assim, no auge das tuas consultorias, quantas horas por dia você trabalhava? Isso durou 2 casamentos. Tem jeito. No esquema de consultoria que a gente trabalhava era 363 dias no ano, não era 365 não. Porque o Clóvis mesmo sabe disso. Sexta-feira da Paixão e dia de Natal não trabalha não. Mas do dia 1º ao dia 31 de dezembro, tirando o Natal e a Sexta-feira da Paixão... Você trabalhou todas? Durante alguns anos, seguido. Esse é o agro que a cidade não conhece. Né? E horas é muita, né? Porque se você pensar hoje que a gente saía de casa 3, 4 horas da manhã, viajava 200, 300 quilômetros de Fusca, trabalhava o dia inteiro, voltava para dormir em casa, imagina. Não foi uma nem 2 vezes, não. Então, isso aí. Mas faz parte. Faz parte, né? Mas o povo da cidade é difícil entender o batidão, né? Não me preocupa com isso não. Isso é bobagem. É difícil entender o batidão. Não, o povo da cidade não dá conta de entender, não. Isso aí... E ainda mais um caboclo com CLT nas costas. Então isso aí, esquece. Ainda bem que o negócio nosso é muito melhor do que o deles. Graças a Deus. Eu falo isso pra turma da revista. Cara, existe uma riqueza, uma pujança, né? Mas não é pra qualquer um, não, cara. Não. É sol, chuva, barro, calor. Isso nós estamos vendo aí, ó, 32 dias de veranico em pleno mês de fevereiro. Veranico em janeiro era comum, 10, 15 dias, mas agora 33 dias, 32 dias, pó, 30 né? dias. A gente fez um vídeo, né? Pra vocês verem nas águas que a gente passa, né? Então, imagina aqui que vai vindo de secas. Ano passado não tivemos nenhum dia frio. Esse ano não sei, né? É Laninha, né? Acho que a gente tá na influência da Laninha, vai ser inverno frio, né? E pra quem não sabe, né? Aqui em março provavelmente é o fundo do poço de uma fazenda leiteira do Sudeste, né? Março, abril, em produtividade, em reprodução. Né? É a época assim. As vacas, elas funcionam mais ou menos de acordo com o clima, né? À medida que vai esquentando, elas vão perdendo produção e vão perdendo reprodução. Começa a esfriar, a produção já vem um pouquinho antes, mas a reprodução ainda continua lá embaixo, porque ela precisa de um tempo a mais para poder mudar o panorama. Então, a gente hoje não faz mais isso, porque as fazendas estão, felizmente, bem climatizadas, mas uma das grandes estratégias que a gente tinha era encaixar parto de novilhas, ou seja, de vacas de primeiro parto, novilhas que virariam vacas de primeiro parto, no momento que a gente não tinha parto. De vaca de leite. Para tapar buraco. Para tapar buraco. Porque era uma
Era um ciclo. Era uma... Sabe? É igual o boi sanfona do gado de corte, é. existe a vaca sanfona, só que inverso, né? Inverso. Ela dava ré nas águas e acelerava no inverno. Dava ré porque ela engordava muito. Você, nos nossos poucos recursos de tratar de vaca, não vou falar nem de nutrição, acabava apertando essas vacas mais do que podia. Na época estava dando pouco leite, apertava no concentrado achando que você estava fazendo bonito. E era a hora que ele estourava. Aí a hora que a vaca ia pro brejo. Porque fiz muito isso. Aumentava o custo, não produzia leite, ainda fudia a reprodução. Nossa Senhora. Juntava tudo. Cada verão, né? Te contar. Cada verão é um tufo de cabelo branco. Mas foi um aprendizado, viu? Foi. Aprendizado não é barato, não, né? Eu fico falando assim, rapaz, se eu pudesse mandar uma carta pra mim 25 anos atrás, pra mim mesmo, tecnicamente, o que eu escreveria nessa carta, né? De conselho pra minha profissão? Nada. Porque uma vez eu escutei isso de uma pessoa mais velha da minha família que falou com muita sabedoria pra mim. Vou te falar uma coisa. Se o conselho fosse bom, era vendido de caro, não era dado. Eu tô te falando para não fazer isso. Eu já fiz e já errei. Mas não vai adiantar. Porque você vai fazer e vai errar. Só assim você vai aprender. É difícil aprender com os erros dos outros, né? Mas quem consegue fazer isso é sábio, né? Quem tem juízo aprende muito bem com os seus. Uma vez eu vi um cara falar isso para um produtor. Você sabe qual que são os dois buracos do conhecimento? Um é o ouvido. É isso aí. Só entra ali, né, Robson? Ô, Robson, quantos países você conheceu para estudar e melhorar tecnicamente? Porque o conhecimento não estava no Brasil. Não, basicamente foi Estados Unidos e Canadá. Foi assim, tive a oportunidade de visitar outros, mas não para poder, não em busca de um conhecimento, mas para visitar, para conhecer um equipamento diferente. Por exemplo, a maioria dos equipamentos bacanas que nós temos hoje vem da Europa, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha 2 vezes, ver vagão. Conhecer as forrageiras automotriz. Sim. Nos Estados Unidos tinha. Mas se você fizer uma pesquisinha aí, você vai ver que a grande maioria vem da Europa. E eu não sei se pela dificuldade do tempo dos caras ser muito curto, os Estados Unidos tem um pouquinho mais de tempo, a janela de fazer as coisas deles é um pouquinho a mais que os europeus, não sei, estou chutando aqui. As máquinas são fantásticas, né? Ô Robson, você tem uma visão privilegiada, rodou o Brasil inteiro, e a gente estava conversando do tanto que a pecuária leiteira evoluiu, né? E aí quando a gente vê as estatísticas do Walter Galan, do Milk Point Mercado, 1% dos produtores de leite do Brasil produz mais do que 60% da base da pirâmide, né? Dos produtores. Eu formei, tinha 1.800.000 produtores de leite. E num artigo recente do Paulo Carmo Martins, pelas estatísticas dos laticínios que aceitam passar dados, não tem mais de 250.000 produtores de leite no Brasil. Essa novidade para mim é nova, tá com 700.000 ainda. É um peneiramento absurdo, porque o último censo é de 2017. É um peneiramento absurdo, né? Então, e quando você olha o leite, faz 10 anos que o Brasil não sai de 34 bilhões. Então, essa pujança que tem na soja, no café, no açúcar, no suíno, em ave, e o tanto que as fazendas boas evoluiu, e o tanto que a gente está ganhando produtividade, o que falta como bacia leiteira? Por que a informação não chega lá num cara que precisa sair de 30 para 60 vacas? Obviamente, não vou falar isso em todos os lugares, né? Porque no sul do Brasil tem cara de 30, 40 vacas, 48 de média. Né, que os caras, o padrão muda conforme a região, né? Mas o que falta para a informação chegar na básica? A informação que os top 100 no topo tá voando. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a informação não chega porque o cara não tá atrás dela, porque ela tá aí. Eu acho que uma coisa que dificulta é que o Brasil não tem um modelo de produção definido. Está caminhando
mas não tem. Quando eu entendo por modelo de produção definido, eu não estou falando de instalação. Eu estou falando de tudo que envolve a atividade. De tudo que envolve a vaca. Não é nem a instalação nem a forragem. Não, né? de jeito nenhum. Então é o tal negócio. É a busca eterna por fazer um trem mais fácil. A busca eterna por fazer um trem mais barato. São muito poucos os técnicos, os fazendeiros que falam assim, eu estou orientando para poder fazer o melhor. A relação custo-benefício, ela tem que ser favorável. Não adianta nós ficar tentando correr atrás do rabo procurando o mínimo custo. Será que não é mais inteligente a gente procurar a maior eficiência, o maior lucro? Esse produtor de 30 vacas do sul, que tem 48 de média, esse cara não está preocupado com o mínimo custo. Não pode estar. Agora, o cara que está tirando 12 litros de uma vaca a pasto, essa vaca sofrendo, faltando comida, ele tendo que entufifar concentrado nela, tendo que comprar uma silagem cara, um volumoso caro de alguma forma, porque não estava programado. Esse cara está correndo atrás do mínimo custo. Será que ele não fica mais, o mínimo custo não é mais caro? Será? Não sei. Ué. Eu não sei te falar. Agora, uma coisa é clara para mim, que não me assusta se realmente o professor Paulo Martins está certo nos 250 mil produtores. E até acho que, se for verdade isso, se essa estatística estiver correta, eu acho até bom. Porque os Estados Unidos têm 3 vezes mais leite do que nós. Com 26 mil produtores. Com 10% do número de produtores que ele está falando que existe. Porque numa estatística oficial, eles têm 3 vezes mais leite do que nós temos 800 mil produtores de leite. Na casa de 800 mil. Vou arredondar para 30 mil. 30 mil de 800 é quantos por cento? Então eu acho bom que 26 mil contra 200 e poucos mil, tá bom, ué. Os Estados Unidos tira 3 vezes mais leite com 10% dos produtores nossos. Nós ainda temos muito chão para queimar. A consolidação, e quando a gente fala, né, o técnico, a cooperativa, o balconista, o vendedor, ela pega todo mundo. Porque se diminuir para 30, 40 mil, 50 mil produtores, quantos técnicos perdem emprego? Quantas cooperativas deixam de existir? Quantos balconistas? Quantos vendedores de sêmen, né? Então é um problema da cadeia como um todo. E assim, por mais que a gente não tinha nada do ponto de vista de informação 30 anos atrás, o técnico era mais unido. Eles se ajudavam. A turma gostava mais de gente, né, do que hoje. Hoje parece que cada um vive numa ilhazinha com uma bandeira, né? E não discute o todo. O Zequinha fala uma coisa que é brilhante. É muito difícil ir numa fazenda e ver 4 empresas junto com um veterinário que assiste a fazenda discutir o problema do produtor. Isso não acontece mais, né? Então eu vou te fazer uma pergunta. Você me falou que entrou na escola quando? 93, 94? Eu entrei em 95. Formou em 90 e... 2000. 2000. 2000. Pois é. Eu entrei em 81. 81, formei em 85. Certo? Uhum. Quantas escolas de veterinária tinha em 85? No Brasil. Não, vou falar em Minas Gerais, fica mais fácil. Quantas? Eu vou chutar. 8. O FMG, veterinário do FMG, Viçosa, Uberlândia e Alfenas. A única particular. Caramba. Quantas tem dentro de Belo Horizonte hoje? 15. Não sei. Mas eu garanto para você que passa desse número aqui, ó, que tinha no estado de Minas inteiro. Eu garanto, eu tenho certeza que tem. Então eu te pergunto, quantas escolas de zootecnia, de veterinária ou de agronomia? Eu falei da veterinária. Eu tenho uma estatística para te falar, então, que eu aprendi na pandemia. Nós formamos 55% dos veterinários do mundo no Brasil.
do mundo. Do mundo. Como é que você quer juntar esse povo? Como é que esse povo vai ser unido? Na minha época, o vendedor de equipamento de ordenha, o vendedor de insumo, de medicamento, era um vendedor, uma pessoa que tinha habilidade de venda. Hoje, como é que o mercado consome esse tanto de gente? Eu recebo vendedor de sal mineral na fazenda, passa 2, 3 por semana, diferente. Daí 60 dias, daquela empresa que foi visitada pelo A, já não é mais o A, é o Z que está atendendo aquela empresa. Troca, giro. Como é que nós vamos juntar? Qual técnico que quer? E a extensão rural foi melhor? Ah, era, né? Era melhor, sim. Moço, você acha que eu dou conta hoje? Ano passado eu tentei de todas as formas de transformar o meu encarregado de gado num técnico. Tentei 3. 3 estudantes. 3 recém-formandos. Estudante para recém-formando. Uhum. O que durou mais, durou 90 dias. Porque não queria trabalhar no sábado. Como é que nós vamos combinar com as vacas de não trabalhar no sábado e no domingo? Como é que nós vamos ensinar elas a ler calendário? Como é que um cara que mexe com vaca pode se dar o luxo de tirar final de semana, passar um cadeado na porta na sexta-feira e voltar na segunda cedo? De que jeito? O técnico que não tinha a disponibilidade que eu tinha quando eu era veterinário de campo, ele não sobrevivia, porque fazer o quê? O cara chamar, ele não foi, ele perde o seu emprego. Nunca mais ele vai ser chamado. Ué. Ó, tem uma vaca que vai morrer. Ah, eu tô Não, bebendo. Hoje é sexta-feira de noite, eu não trabalho, agora só segunda. Ou seja, do sábado. Os caras nem aprenderam a trabalhar ainda, já decidiram que não vão trabalhar final de semana mais. Na parte de venda ele consegue fazer isso. Ele vira um vendedor. Ele vai ser atendido de segunda a sexta. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, conversando com o pessoal lá, eles me falaram que a maior dificuldade, o pessoal ligado à academia e tudo mais, que tinha muito pouco técnico veterinário querendo conduzir o rumo das vacas. Não quer trabalhar com vaca. Por quê? É ruim negócio? Não. Não, é porque os caras não querem trabalhar no final de semana. Eles querem ter uma vida diferente. Acho que tá erradão, ué. É escolha de cada um. E de novo eu falo pra você. Por isso o negócio nosso é tão bom. E é bom mesmo. É bom mesmo. Porque É bom poucos estão dispostos a fazer. A enfrentar. Então eu acho que a tendência vai ser melhor. Então eu não consigo enxergar leite como um mau negócio a médio prazo. Nunca. Médio prazo nem pra eu, mim. nem eu. Então longo prazo eu não sei nem sei se eu vou estar aqui no longo prazo. Mas eu falo para você o seguinte: no médio prazo eu acho que eu encerro minhas atividades como ser humano vendo leite como um bom negócio. Eu também. Provavelmente. Qual é a maior fortaleza do leite do Brasil, na sua opinião? Maior força? Bicho, eu acho que o que é a maior dificuldade, que é essa mundaréu de sistemas diferentes. Então vai ter sempre gente entrando, gente saindo, gente se dando bem e gente se dando mal. Eu acho que isso é uma coisa que só existe aqui, não existe um modelo, não existe uma regra. Essa é a força. Isso para mim é uma força. E a outra é o fato da gente ter 365 dias de sol
E produzir, produzir o ano inteiro. O ano inteiro. Não temos as intempéries lá de fora. E outra coisa, assim, as intempéries que nós temos aqui são todas contornáveis por técnicas, Sim, com tecnologia. Sim. A chuva tá doida. Beleza, a chuva tá doida, mas se você consegue botar irrigação, a chuva doida fica Você resolveu. Resolveu. Então, nós temos solução. Nós temos uma fonte de energia inesgotável. Que é o sol. Qual que é a maior oportunidade do leite do Brasil? Para mim, essa que nós acabamos de falar. Era força e a segunda é a oportunidade. Então. Não, é que nós acabamos de falar. A dificuldade do povo querer fazer isso é uma oportunidade enorme para muita gente. Muito pouca gente quer enfrentar essa situação. Significa que você não vai ter muito competidor lá na frente. Concorrente. Então eu acredito assim, é oportunidade para todo mundo. Enquanto você tem nessa cidade, uma cidadezinha pequena, um município pequeno, um salário médio e um salário mínimo mais produtividade, no leite nós temos trabalhando com o dobro do salário médio que é um povo de uma cidade. Isso é uma oportunidade para uma pessoa humilde ganhar dinheiro, juntar um capilé? Eu acho uma oportunidade. Morar sem pagar aluguel, sem pagar energia elétrica, vai ter casa, energia, água. Tem condição de ter uma horta. Tem um leite. Olha o tanto que esse cara economiza frente a um cara que está na cidade. É isso aí. Para nós, que não temos, graças a Deus, medo de trabalhar e estamos dispostos a enfrentar o final de semana de Aba 4, mesma coisa. A gente tem que incutir na cabeça das pessoas que estão junto com a gente que a atividade é desse jeito e que isso é uma oportunidade diferente que nós temos na vida. Qual é a maior fraqueza do leite do Brasil? Eu acho que o sistema de comercialização nosso é muito vulnerável. De não saber quanto você vai receber pelo leite? Exato. Assim, um aumento de preço de leite de um dia para o outro, igual vem acontecendo com uma certa frequência nos últimos ciclos. Uhum. Aí, e quem determina preço de leite nesse país? Oferta e procura. Oferta e procura. Mas dentro da oferta e procura, qual que é o principal responsável por leite subir de um dia para o outro e baixar de um dia para o outro? Leite longa-vida. Leite longa-vida é ruim? Não é de jeito nenhum. Agora, esse leite spot aí que hoje está baixo, amanhã está alto pra caramba, sobe o preço para o consumidor pra caramba, esse consumidor diminui o consumo, o inverso vem do mesmo jeito. Na mesma velocidade que sobe, desce. Então eu acho que isso é um problema. Qual é a maior ameaça do leite do Brasil? Eu acho que essa questão são duas, na minha opinião. Eu não sou conhecedor de mercado internacional. Então eu fico vendo muita gente falar que o Brasil precisa de exportar. Eu não sei, eu não consigo, eu não sei falar a respeito disso. Eu só vejo o seguinte, nós temos um mercado consumidor interno absurdo. Gigante. Uhum. Com pouco hábito, que tem muito onde crescer em hábitos alimentares lácteos e de maneira geral. Então, eu acho que uma ameaça grande é não perder poder aquisitivo ou deixar de ganhar poder aquisitivo. Perfeito. Isso é uma coisa que me preocupa. E a outra, não sei também falar, mas toda vez que tem uma política esquisita de câmbio e tudo aí, vem um tanto de leite importado e bagunça o mercado nosso também. Então, assim, eu diria que são esses dois para mim, na minha ignorância. Não, perfeita leitura. Eu falo assim, agora, por que o Brasil exporta carne? Porque não consegue comer o que produz, moço. Eu acho que o caminho da exportação é para isso aí. Nós temos que atender o mercado interno primeiro. E ele crescer tudo que dê conta. Para depois preocupar em exportação.
Concordo. E assim, o Brasil, na verdade, é importador porque não produz tudo que precisa, né? Exato. Falta. Robson, finalizando aqui, você como técnico e produtor de leite, primeiro eu queria que você mandasse uma mensagem para todos os técnicos que nos ouvem e depois para os produtores, né? Começando com o técnico, manda uma mensagem de alguém que está há 40 anos no negócio, para os veterinários, zootecnistas, os agrônomos do leite. Eu preferia mandar essa mensagem para quem quer mexer com leite. Pode ser? Pode. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Beleza. Não tenha medo de jeito nenhum de ser feliz. Companheiro, trabalha. Não tem jeito de não dar resultado. Agora, tenha coragem para poder pegar. No cabo do Guatambu. No cabo do Guatambu, no chifre do boi, no rabo da égua, que qual é que seja. Mas entenda de verdade que vaca não vai aprender a ler calendário. Para o produtor, tenha foco no teu negócio. Não queira tirar um leitinho, ter um gadinho de corte, ter uma lavourinha de milho, ter uma pontinha de café. Ou nós aqui no sul de Minas, café, o povo do sul, tal do soja. O soja. Então, sei lá, o povo que gosta de uma catira de querer aproveitar um bezerro de corte. Foca. Eu tinha muita vontade de poder focar 110% no leite sem ter que preocupar com outra coisa. E admiro demais quem faz isso. E eu acho que quem fez, o maior exemplo para mim é o pessoal da Cobiça. Quem de alguma forma está no entorno deles, se espelhando neles também, foca e toca. E toca. Porque se você tiver foco, você vai ser mais eficiente. Você não vai ficar inventando moda. Não inventa moda, não. A atividade nossa não aceita invenção de moda. O resumo da ópera é esse, Renato. Trabalha e não tenta inventar a roda, né? Ela já foi inventada e está funcionando muito bem. E pode funcionar bem se você empurrar ela para frente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Falei com o Robson, que nas horas vagas é cavaleiro, criador de manga larga, né? E meu companheiro de cavalgada, né? Maneira boa de divertir e gastar dinheiro. Maravilha. Então nós viemos aqui dar um presente para ele, né? Tá o livro de silagem de milho de solo ao silo. Vender nosso futebol agora, Robson. O Robson comprou um, eu vim aqui trazer mais 2 de presente, que ele tem uma turma muito especial aí para presentear. E ele ganhou também a nossa agenda, né? Que agora a gente vai começar a comunicar melhor sobre ela, bater umas fotos legal e vocês vão ver que é um trabalho assim muito bom, né? Disponível no site da Hordes. Acesse os nossos conteúdos em redes sociais e acompanhe cada um dos nossos bate-papos. É a Hordes no campo. Obrigado.